Introdução à arte, da arte rupestre à arte eletrônica. Nas pinturas pré-históricas mais antigas, vemos grandes animais representados nas paredes, no fundo das cavernas, em lugares de difícil acesso. A arte rupestre é a pintura parietal. Mas qual era a função dessas pinturas? Sua finalidade, de acordo com as explicações mais compatíveis, tem um sentido mágico. Em outras palavras, na medida em que o pintor caçador aprisionava a imagem do animal na parede, tinha o poder de matá-lo nas caçadas. Já nas pinturas de tempos posteriores, de mais ou menos 15 a 10 mil anos atrás, vemos também representação de pessoas, animais, objetos, flechas, ações e sinais. São figuras pequenas e aparecem pintadas ou entalhadas nas rochas, ao ar livre, ou perto de entradas das cavernas. Elas registram o dia a dia dos grupos humanos desse tempo. Para criar essas imagens, o homem das cavernas usava carvão, ossos carbonizados, vegetais, sangue de animais, e há indícios de que ele usou também pincéis feitos de pelos e penas. Por sua vez, os egípcios preparavam paredes dos seus templos, tumbas, e depois pintavam, escreviam sobre eles, ou seja, grafitavam. Para os egípcios, assim como para os chineses, os maias, os astecas, a escrita e a imagem nem sempre foram mundos separados, como são para nós hoje. Por exemplo, na imagem ao lado, vemos a figura humana, objetos, animais, símbolos que podem ser lidos como se fossem um texto. Já os grafiteiros contemporâneos usam muros como tela ou suporte para se expressarem, lata de tinta spray para desenharem. Outros artistas usam giz de cera, até materiais como açúcar, molho de macarrão, chocolate. É o caso de Vicky Muniz, um artista brasileiro que mora em Nova York desde 1984. Observe a imagem da criança feita com açúcar e depois fotografada. Hoje temos tubos de tinta prontos para usar, mas antigamente as tintas e os pincéis eram preparados pelos artistas ou por seus aprendizes. A obra Artista e o Aprendiz mostra exatamente isso. Nesse manuscrito do século XV, enquanto a mulher pinta, seu aprendiz prepara as tintas. A partir do século XV, os artistas também passaram a utilizar tela, feita com tecido esticado e preso em um quadro de madeira, ou bastidor. Inicialmente, eles usavam o cânhamo e o linho, mas hoje são comuns outros tecidos, como algodão, juta e fibras sintéticas. As pinturas a óleo, principalmente aquelas que contam histórias e parecem cópias fiéis da realidade, são ainda hoje consideradas verdadeiras obras de arte. Atualmente, muitos artistas usam cavalete, tela, tinta a óleo, mas desde a invenção da fotografia, não é necessário fazer a arte um meio apenas de reprodução fotográfica das coisas. Aliás, esse tipo de pintura exigia muita habilidade do artista. Sobre isso, Picasso chegou inclusive a dizer: inventar a fotografia, posso me matar. Artista caçador, artesão, gênio, mestre da pintura, artista plástico, produtor de arte, performer, artista conceitual, são algumas das maneiras como são chamados aqueles que se dedicam às artes ou que delas fazem uma profissão. Como você deve ter percebido, as aspas do termo artista caçador indicam que os homens daquela época não realizavam esses desenhos ou pinturas com o intuito de fazer arte, como entendemos hoje. Sua arte foi uma forma de registrar, desde a pré-história, a presença do homem e a sua maneira de viver. E de acordo com uma das explicações mais aceitas, tem um sentido mágico. Já sabemos que atualmente muitos artistas ainda usam cavalete, tela, tinta a óleo, mas desde a invenção da fotografia, muita coisa mudou. Por exemplo, quando se fala em exposição de arte eletrônica, ninguém mais estranha. Aliás,
As expressões que se refletem a era digital são muito comuns. Videoinstalações, projeções em 3D, instalações sonoras, video wall, electronic art, media centers, network, realidade virtual, videoprojeção e assim por diante. Hoje, embora sejam comuns, para o público leigo as obras digitais ainda causam muito estranhamento. Por isso, se diante de uma obra de arte criada a partir de novos meios técnicos não entendemos muita coisa, o que nos resta fazer é buscar informações. Mas como e onde encontrá-las? A primeira coisa a fazer, no caso de uma exposição de trabalhos artísticos desconhecidos, é ler o que foi escrito sobre o seu núcleo temático. Em outras palavras, interar-se sobre o conceito ou tema definido pelo curador. Baseado nessas informações e buscando outras, daremos início à arte. Sejam bem-vindos.